Fala, meus amigos! Oi, gente! Estamos aqui para o nosso segundo episódio do Plantcast. Eu achei que ia demorar mais um pouco, mas conseguimos, estamos aqui. Glória a Deus! Se você acompanhou aqui o nosso canal e viu que o primeiro episódio nós fizemos nesse mesmo cenário, que não é o cenário mais profissional de todos, né? A gente não tem uma equipe atrás de uma câmera profissional, um cenário todo equipado, não. A gente tá aqui de uma maneira simples, né? Sim. Fazendo com aquilo que a gente pode. Então tem um tripé, tem um celular, um sonho, tem um microfone de lapela e é isso. E a gente espera que nessa simplicidade vocês consigam aí do outro lado ser abençoados, serem edificados por aquilo que a gente propõe a conversar, né? Sim. E refletir nesse sofá pregando o evangelho. Sim. Não é isso? É isso. O desafio é manter a constância, né? É. Esse é o maior desafio nosso. Esse é E o maior pessoal da desafio. igreja aqui, da nossa comunidade, eles até perguntaram, né? Poxa, mas por que um sofá? Porque para quem não sabe, esse nosso cenário, ele fica na nossa igreja, né? Sim. Nós estamos aqui na Barra Funda, na cidade de São Paulo, e é uma sala no andar superior da nossa igreja, e aí todos têm acesso aqui, viram o cenário e falam, não, mas por que um sofá? Né? Acho que é porque revela esse lugar mais intimista, né? Uma coisa mais de acolhimento, mais próxima. Tem um rapaz aqui, membro da nossa casa, atuante no ministério, que é o Caruso. Caruso, se você estiver assistindo, eu nunca me esqueci de uma vez que a gente estava conversando e a gente estava saindo da fase das células, né, dos cultos em casa, indo para o espaço da igreja. Sim. E aí ele perguntou assim para mim, poxa, pastor, como que a gente vai fazer para manter esse acolhimento, essa coisa de intimidade? Porque os cultos aconteciam na nossa casa e lá tinha um sofá enorme no salão de festa. Tem esse sofá ainda. E quando acabava os cultos, o pessoal ficava sentado no sofá, conversando, aquela coisa leve, né, de comunhão. E aí ele falava, será que vai ter um sofá também? Eu falei, a gente vai fazer então um sofá. Pronto, Caruso, olha aqui pra você, olha aí o o sofá. O meu próximo amigo. você que vai apresentar Aí, aqui, tá? glória a Deus. Muito bom. Então a gente vai fazer ter um sofá, a gente vai fazer ter uma mesa de café, porque isso é um DNA nosso, né? É uma marca da nossa igreja. Essa questão de celebrar mesmo a vida uns dos outros ao redor de uma mesa, sentados num sofá. Isso expressa, né? O nosso Comunhão, DNA, né? comunhão. Então a gente está aqui hoje para falar nesse sofá um pouquinho da nossa vida, né? Da nossa trajetória até aqui, sendo jovens pastores, plantadores de uma igreja. Agora no mês de fevereiro do ano de 2026 nós fizemos 2 anos da nossa plantação. Bate aí. 2 aninhos. Glória a Deus, Glória estamos a vivos. Deus. Fizemos 2 anos dessa jornada de plantação e ainda tem muitos desafios pela frente, muita coisa para aprender e o pouco de experiência que nós adquirimos nesse tempo, a gente quer compartilhar com vocês. Então a gente não quer vender um curso, a gente não quer vender, né, algum método. Não, a gente não tem isso. A gente está aqui para falar da nossa vida, para compartilhar como foi essa experiência para nós até aqui e tudo aquilo que o Senhor tem feito, né, por nós, nos sustentado nessa caminhada. E eu sei que isso vai servir de inspiração, né, para você que está do outro lado da tela e você reconhece que o Senhor tem te chamado, que você vê o seu coração pulsando, né, pelo ministério, por servir a igreja, o corpo de Cristo. Então eu creio que esse testemunho nosso, esse diário, né, abrindo um livro aqui para vocês, isso sirva de inspiração. Algumas lições preciosas daquilo que a gente aprendeu nesse tempo, com certeza vai edificar muito vocês, tá bom? Com certeza. É isso? É isso. Eu acho que muita gente tem curiosidade, né? Porque muita gente que vê a gente só através das redes sociais fica se perguntando, nossa, mas o ministério é deles? Não, o ministério é de Jesus, do Espírito Santo de Deus. Mas é eles que conduzem as coisas e tal. E pela nossa idade, muita gente, algumas pessoas, né, acham loucuras, outras acham que a gente deveria aproveitar mais a nossa vida. Ixi, eu ouvi um tanto. Mas não tem lugar melhor pra gente estar a não ser aqui. Então aqui que a gente aproveita a nossa vida, né? É isso.
e para nós é o suficiente, é o que Deus tem para nós. Ele depositou esse chamado em nós assim muito cedo e nós agradecemos muito a Deus por isso. Claro que a gente aproveita a vida de muitas formas, né? A nossa família já é um presente de Deus, o Miguel é um presente de Deus, a nossa casa, tudo que a gente tem construído, né? Nosso trabalho, tudo. Mas aqui, né, essa casa de oração é a melhor coisa que o Senhor poderia ter colocado nas nossas mãos, é o melhor presente. Sem dúvida. Acho que é isso. Bora começar? Bora. Então é isso, fica com a gente para poder ouvir esse diário no nosso Plantcast de jovens pastores e plantadores de igreja. Vamos lá. Bora. Então conta pra nós como que foi a virada de chave assim da sua vida, Gabriel, no seu ministério, assim, aquilo que Deus colocou no seu coração e a partir de que momento Ele colocou isso para você hoje exercer esse ministério do pastoreio? Eu nasci, cresci num lar cristão, Sim. né? Então essa vivência em igreja, ela vem desde muito cedo. Eu cresci nas escolas dominical, né? Vendo minha mãe pregar ali para as crianças e isso se desenvolveu em mim desde muito cedo. A gente sabe que cada um tem que ter aquela experiência pessoal, né? Sim. O nosso encontro com Cristo, Com certeza. né? Que é a nossa conversão. Eu me batizei com 12 anos e eu acredito que esse foi um ponto de virada para minha vida. Embora, né, depois dos 12 anos ainda a gente lida com inconstância, maturidade, né? Na fase da adolescência. Sim. Mas foi crucial, né? Porque a partir do batismo houve muitas confirmações a respeito do meu ministério mesmo. Então eu me lembro de retiros onde o Senhor usava a vida de homens de Deus, mulheres de Deus para liberar uma palavra, falar, olha, eu vejo você ministrando, eu vejo você falando com jovens, eu vejo você pregando para famílias, eu vejo Deus usando você em diversos cenários. Isso tudo eu guardei no coração, né? Embora não se conectava muito com a minha realidade naquele momento, Sim. não porque eu me afastei, eu vivi todas as experiências do mundo lá fora, não. Eu sempre estive na igreja. Essa inconstância, essa montanha-russa espiritual acontecia eu estando na igreja. Então, domingo não era só uma coisa esporádica, era parte da nossa rotina. Então, eu lidei com essas inconstâncias estando na igreja e guardava essas palavras, embora não fizesse muito sentido, mas pouco a pouco isso foi se materializando mesmo, né, em mim. Então, eu me lembro que quando eu tive a minha primeira experiência com Deus a respeito do chamado foi servindo. Então, muitas perguntas, né, chegam até nós, acho que você pode falar um pouco sobre isso também, de como que a gente descobre o nosso chamado, né? Como que a gente descobre o que eu nasci para fazer, onde eu posso atuar, e a resposta é servindo. Né? Então, onde há uma necessidade na igreja, a gente levanta a mão e supra essa necessidade, não importa onde for ou como for, né? Porque antes de eu querer ser visto, né, eu preciso servir, eu preciso estar envolvido na vida da igreja em todo e qualquer cenário, não é isso? Então eu lembro que enquanto a Thalita ela ministrava adoração, né, eu via minha mãe no ministério infantil e como ela preparava sempre com muita excelência, com muito amor as atividades, as lições para as crianças, eu me envolvi nisso. Então não só ajudava ela ali no ministério infantil, mas eu ergui minha mão e falei, eu quero dar aula também. Eu quero seguir os seus passos, minha mamãe. Eu quero poder ensinar os pequenos. Então eu comecei a me envolver dessa forma, até que foi acendendo essa chama no meu coração. Né? Eu fui para o trem, né? Você sabe disso. Sim. Então eu acordava, tinha esse compromisso com Deus o sábado de manhã, eu levantava cedo, eu pegava um caderninho, minha Bíblia, e eu ia para o trem e pregava nas estações, né? Nos vagões mesmo. Então, de maneira muito simples, né? Eu não tinha ali um curso de teologia, não tinha um seminário, eu jovem ainda, então eu começava a falar, olha, eu sei que Jesus cura, liberta e deseja salvar cada um de nós, então se você acredita em Jesus, eu quero poder escrever o seu nome nesse caderno, da sua família, eu me comprometo a orar por você, eu entregava o panfleto, todo aquele trabalho evangelístico, né? E aquilo foi se acendendo em mim, e criou forma até nos... Isso me chamava muita atenção, porque a gente já era namorado ou noivo, né? Namorado, né?
A gente já estava junto e quando eu via essa fome, né, sua por querer estar no trem, por perder toda essa vergonha, assim, falar de Jesus, isso também me encorajava, porque eu sempre fui de ministério, né, de adoração, de louvor, sempre estava muito envolvida, mas a questão de pregar o evangelho, né, o ID, assim, eu não ia muito, eu sempre tive muita vergonha. Inclusive até hoje eu tento, né, quebrar isso em mim, porque eu sei que isso é algo que o Senhor deixou para nós. Então isso me encorajou muito a poder fazer também, né? Então eu acho que esse ponto do trem foi algo que foi um testemunho na sua vida e na minha vida também, que a partir de você eu comecei a liberar isso aí dentro de mim. Mas quando que foi essa virada de chave também, no sentido do ministério pastoral? Sim. Porque a gente sempre serviu, né? Sempre esteve envolvido na vida da igreja. Mas onde virou essa chave de você falar assim, eu reconheço que Deus tem me chamado para essa posição, o cuidado de pessoas. Sim, o cuidado de pessoas foi quando a gente casou. Algumas pessoas já sabem, né? Principalmente o pessoal aqui da nossa casa. Mas quando a gente casou, a gente foi para uma viagem missionária porque o Senhor estava incomodando muito a gente, né, nessa questão de sair da zona de conforto mesmo. A gente ainda não fazia culto na nossa casa, a gente era líder de jovens da nossa antiga igreja e o Senhor falava muito ao nosso coração, sai da zona de conforto, sai da zona de conforto. E aí a gente foi para essa viagem. Quando a gente chegou lá, a gente recebeu uma palavra e essa palavra era pra gente voltar pra nossa casa e começar algo dentro de casa. E aí foi muito certeiro, porque a gente começou a receber muitas pessoas e eu comecei a perceber esse cuidado que a gente precisava ter com cada uma delas, né? Então acho que essa parte de servir as pessoas foi aonde começou a acender o meu chamado e eu saber para onde que o Senhor queria me levar. E aí foi a partir daí, a partir de quando começou em casa, né? E aí até quando a gente chegou pro nosso pastor, nosso antigo pastor, conversou com ele, ainda assim eu me sentia totalmente despreparada, né? Falava, até hoje, mas eu me sentia muito despreparada e eu falava, eu não tenho potencial, eu não tenho capacidade, eu acho muita responsabilidade, embora o meu desejo de servir era muito grande, muito grande. E aí foi quando ele nos liberou, né, orou por nós, nos enviou. E aí quando chegou exatamente no start, que foi quando a gente abriu as portas da nossa casa, e já com esse propósito, né, de ter uma igreja, né, de abrir mesmo uma casa de oração, aí foi quando o meu coração começou a queimar mesmo e falar, é isso, eu tô no caminho certo, eu só preciso perder esse medo, essa vergonha e tudo mais que tem dentro da gente, todas essas barreiras. E foi, acho que foi esse ponto. A questão da vergonha, da timidez ou até esse sentimento às vezes de incapacidade, né? Não é de maneira nenhuma um impedimento para o ministério. Porque, de fato, a gente depende do Senhor. Exato. Né? Depende. Então, só que a gente só vai ver isso na prática. Só vai ver isso na prática. Né? Porque o planejamento para chegar nisso é muito preocupante, sim, né? Sim, mas sim. aí quando chega na prática, que é aquele famoso versículo, abra a tua boca e eu te encherei, aí sim a gente começa a entender e fazer sentido para nós, sim, né? Sim. E a gente prova do quebrar, né, de algumas barreiras, do romper de Deus, porque a gente percebe, não é sobre nós, não é sobre nós. Ele, é o que ele tem para fazer. Exatamente. Porque se olhar para mim, realmente, a gente não se sente capaz, né, não sente a pessoa mais preparada, esperta do mundo para poder estar nessa posição com todas as habilidades técnicas, e isso tem o seu lugar, né? Não é à toa que eu ingressei no seminário, né? A gente sempre tem estudado junto, tem crescido em fé e maturidade, e isso tem o seu lugar, a sua importância, né? Porque é através desse bom testemunho, dessa bagagem que a gente carrega, a gente consegue servir com mais excelência, com mais amor. Mas de início é o fato de estar disponível, né? Não é alguém extremamente eficaz, né? Pronto para aquela missão. Não, é estar disponível e estar disposto para aquilo que Deus tem para fazer. Exato. Então, como a Thalita falou, começou com um incômodo. A gente casou, a gente tinha nosso apartamento, a gente lutamos até hoje para pagar,
a nossa casa, né? A gente tinha poucos meses de casado, né? Os dois ali trabalhando e tantos outros sonhos que poderiam vir a partir disso, dessa fase de recém-casados e que talvez foram todos eles colocados, né, na última folha. Porque a primeira delas a gente precisa servir. Exato. A gente precisa fazer algo para Deus, né? Então começou com esse incômodo. A Thalita falou, a gente chegava em casa, tipo de um dia de trabalho, e a gente podia simplesmente sentar com um prato de comida, uma janta maravilhosa, assistir ali uma série e desfrutar aquele prazer do começo do casamento, né? Da vida matrimonial. E a gente chegava do serviço e chorava. Tipo assim, eu chegava pra ela, era pra eu estar com um sorriso de orelha a orelha e falava, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa mexendo comigo aqui dentro. E a gente já servia, a gente já estava na igreja, a gente já era líder de jovens, como ela falou, auxiliar, né, pastoral, abria culto, fechava culto, estava sempre na vida da igreja. Mas algo nos incomodava, tirando a gente da zona de conforto, como ela disse. Então, começa com esse incômodo, a gente se disponibiliza para o Senhor e Ele vai nos aperfeiçoando, né, durante a jornada. Muitos deixam de viver algo em Deus porque logo no início, né, não olham para o fato da disponibilidade, mas da capacitação. Eu não estou pronto, é isso. Não é para mim agora. E não é dessa forma. Né? Eu acho que é muito honesto a gente fazer essa autoanálise e ver se existe em nós a possibilidade de uma melhora, né? Porque não é só ficar de braços cruzados, olhando para o céu, mas uma melhora, crescer em fé, em maturidade, experiências, o serviço. Né? Deus só chama quem está em movimento. Isso é fato, né? Não é quem está parado, mas não se deixar ser vencido pelo medo ou até muita comparação, né, nos nossos dias hoje. Então, fulano tem a idade que eu tenho, mas ele está anos luz na frente. Ele é filho de pastor. A igreja é grande. Não, isso tudo pode cooperar para algo que ele vai viver na medida dele, mas o que o Senhor tem para cada um, individual e particular, sabe, é uma medida única. Então, para nós foi dessa forma. Né? Que a gente, assim como a gente acredita que cada um de vocês que se sentem chamados tem uma porção derramada sobre a sua vida, né? No particular daquilo que Deus tem para você e para fazer através de você. Né? Sim, e eu acho que falando um pouco de comparação é algo que pega bastante. Eu até estava falando, a gente comentou sobre isso no nosso quintal do Plant, a gente também falou sobre isso. E eu falei isso no serviço com a Gabi, né, semana passada, sobre comparação. Que a gente tava falando, vamos dar uma pausa, né, de rede social e tal, porque é algo que consome a gente e a gente acaba achando que, sei lá, o ministério de outro é melhor, que a vida do outro é melhor, por que que aquela pessoa viaja tanto e eu tô aqui me matando de trabalhar, tô 24 horas servindo, honrando a Deus e eu não tenho essa qualidade de vida. E isso é muito comparação e a gente esquece que o Senhor, Ele fez cada um para ser você, entendeu? Você não precisa ficar olhando pro outro, querendo copiar o outro, porque a medida que Deus tem para você é para você, a medida que Deus tem pro outro é pro outro, e a gente tem que aprender a se satisfazer com o que a gente tem hoje, né? A ser satisfeito em Deus, porque se a gente é satisfeito nele, todas as outras coisas, para nós é fichinha, né? Não tem nada que tá faltando, né? Tá tudo exatamente no lugar que deveria estar. Então, essa comparação, a gente, né, nessa caminhada de ministério, é inevitável começar a ter, né? De tipo, ai, nossa, fulano, ciclano já tá desse jeito, a igreja já tá funcionando dessa forma, como... Será que a gente erra em algo, né? Sempre tem alguma questãozinha assim. E é um grande inimigo, né? É um grande inimigo e sabota a gente, né? Sim. Sabota a nossa mente de uma tal forma. Então, é claro que é muito bom tudo que a gente vive, mas existem esses desafios, né? Principalmente esses desafios aí da mente, né? Sim. Que é onde Satanás tenta minar, né? A partir de algumas brechas que pode acontecer, ele pode minar e assim, se a gente não tiver alinhado com Cristo, a gente vai declinando aos pouquinhos, sem saber, né? Então, é isso, eu acho, sobre essa comparação. A gente tem se blindado muito, né, hoje a respeito disso, porque a gente já aprendeu a lição, né? E eu dou graças a Deus porque foram muitos desafios até aqui. Eu tenho certeza que ainda tem muito mais, né, nessa marca dos 2 anos, mas graças a Deus,
tudo tem sido construído de uma maneira muito leve. Muito saudável, né? Muito saudável. Graças a Então, Deus. como a Thalita compartilhou, nós já servíamos, né, na nossa antiga igreja, e aí o nosso pastor nos chamou, né, para falar de tudo aquilo que a gente já estava fazendo, e a gente teve alguns encontros, né, de falar sobre as células que já aconteciam na nossa casa, né, do Plante Amor, que na época a gente chamava de um movimento, né, evangelístico. Então fazia na nossa casa, tinha alguns encontros esporádicos, né, externos também, mas isso em paralelo, né, à nossa comunidade local. E aí quando a gente teve essa troca com o nosso pastor, foi muito saudável. Foi algo assim, ele é o nosso tio, né? Tio da Thalita, eu também tenho o carinho de chamar de tio. Tio, você enxerga isso em nós, né? O chamado pastoral em nós, que estamos já há tanto tempo aqui servindo lado a lado com o Senhor, na igreja. A igreja reconhece isso em nós. Então, foi a partir de uma resposta, né? Não foi uma coisa imposta, não foi uma coisa forçada do dia para a noite, não. Foi construído, foi gerado isso em nós, né? Porque acho que o ministério deve ser dessa forma. Exato. Eu ouvi uma frase uma vez que dizia: aquilo que nasce grande é monstro. Não, é algo que começa nos pequenos começos, né? Tem que criar raízes, tem que crescer para baixo, tem que criar uma maturidade para que a gente consiga ver o avanço, o progresso disso. Então, foi tudo muito saudável. Sim. A confirmação dele, o envio dele, né? Não só dele no pastorado que nos ordenou, mas a igreja, a comunidade local que já reconhecia isso em nós, e as coisas foram construindo. Quando a gente começou mesmo a dar os nossos primeiros passos como igreja, agora transicionando de um movimento de células para a plantação, né, efetiva da igreja, né? Eu não digo a abertura de um CNPJ, porque a igreja não se abre, uma igreja nasce. Uma igreja nasce de uma maneira saudável, viva, né? Então, quando começamos a abrir, né, as portas e receber outras pessoas, a igreja já nascendo, a gente viu que essa medida foi se estendendo. Não, a gente lidou com algumas responsabilidades, algo que era mais novo, ali até questões burocráticas mesmo, de fato é inevitável, né? O serviço pastoral também envolve isso, essa parte administrativa, mas a responsabilidade ela foi crescendo de uma maneira saudável. Então a gente conseguiu ver novas pessoas chegando, a ativação dessas pessoas, o cuidado, né, o pastoreio se desenvolvendo, né, as próprias pessoas que já estavam com a gente desde o começo, que muitas delas estão até hoje, né, nos 2 anos ainda, recente, mas viram isso em nós e foi meio que correspondendo, né, a nós na questão pastoral e a vida da igreja. Né? Então essa questão de responsabilidades mútuas, né, e o serviço ao corpo, então foi tudo muito saudável, graças a Deus. Graças a Deus. Né? E eu fico muito feliz também porque quando a gente começou, eu como eu já disse, eu não me sentia, né, com essa capacidade e eu tinha muito medo do Gabriel caminhar sozinho, sabe? De você ter que ir sozinho e eu tá meio que atrás por essa coisa que eu tinha, né, na minha cabeça. E aí, quando a gente começou a caminhar juntinhos mesmo, né, de ter tempo de oração, de devocional a Deus, de entrega mesmo, né, do Senhor falar com nós dois, porque uma coisa é o Senhor revelar para você, né? Outra coisa é Ele revelar para mim separadamente, outra coisa é Ele revelar para nós dois juntos. E quando a gente começou a receber diversas palavras juntos, eu e ele, eu comecei a ter essa convicção de que, eu precisava estar do lado dele. Eu precisava caminhar junto com ele. Por mais desafiador que seria pra mim, né? Então, não que eu não queria, mas por essa incapacidade, né, que eu sempre senti. E aí eu peguei, quando eu realmente dei a mão pra ele, falei, não, vamos caminhar junto. E aí eu vi a reciprocidade das pessoas, não só com ele, mas comigo também, aí eu comecei a entender que o Senhor estava me colocando no lugar certo, né, e trazendo paz pro meu coração e sabendo que era Ele que estava cuidando de tudo, né, Ele que cuidava do meu coração e a partir do momento que Ele cuidava do meu coração, eu conseguia cuidar do coração de outras pessoas. Agora, enquanto eu quero fazer tudo com as minhas próprias mãos, eu com certeza a vida inteira ia me sentir incapaz. Mas nessa situação onde Ele começou a trabalhar no meu coração, eu sentia muito paz em cuidar de outras pessoas, né? Eu sinto muita paz em cuidar de outras pessoas. Então, eu fiquei muito feliz com essa resposta de Deus, assim. E eu acho que o grande choque, assim, até para nós mesmos, é pelo fato de sermos jovens. Né? Porque
Isso já é um espanto até para as muito pessoas que raro de ver, né? É muito raro de ver, né? Você não chega quase hoje todo mundo que vem a primeira vez visitar a nossa igreja, que chega, sempre pergunta, quem é o pastor? Quem é a pastora? E aí, assim, ou o Gabriel tá ali sentado no chão com meu filho brincando, ou eu tô descalça andando pela igreja. Oi, gente. Então, assim, é esses daí o pastor da igreja. Os pastores, espanto, né? esse espanto. É inevitável. Eu sempre guardo no coração aquele conselho de Paulo a Timóteo, que ele diz assim, não deixe que ninguém o despreze pelo fato de ser jovem. Timóteo foi concedida a ele a responsabilidade de cuidar da igreja de Éfeso, sendo ele jovem. A Bíblia já confirma isso para nós. Então Paulo deu a ele essa responsabilidade, ele está atuante no ministério, ele está dizendo, olha, não deixe que ninguém o despreze por isso, pela sua juventude, mas dê o exemplo. Então algo que está fundamentado no nosso coração é essa questão do bom testemunho. Sim. Então nós somos jovens, ok, mas nós temos um histórico, né? Não simplesmente do dia para a noite entendendo, isso, Deus nos chamou para um ministério, abrimos aqui uma igreja. Não, a gente tem um histórico, a gente tem um bom testemunho do lugar de onde viemos, né? Pessoas que nos respaldam, né, até hoje. Então a gente tem esse histórico, a gente tem uma família, né? Nós temos o nosso filho, o nosso lar, a nossa casa, isso que já é um bom testemunho, e a igreja sendo saudável e construída a partir desse fundamento, né? A gente está garantido. A gente está procurando em toda e qualquer circunstância dar o bom exemplo. E é como Paulo diz a Timóteo, seja na pureza, né? Na palavra, no amor, né? No cuidado. Então, dê esse exemplo. E a gente tem dado até aqui. Tanto é que, embora sejamos jovens, boa parte da nossa família hoje é construído de pessoas mais velhas, né? Maduras. Então, pais, avós, né? Tem até bisavós. Sim. Então, não é pelo fato de sermos jovens, isso é somente um choque nosso, né? E um espanto para nós, já que muitas vezes a gente se pega vendo outras histórias, outros ministérios, isso é algo raro. Uma igreja local, né? Pastores plantando uma comunidade que são jovens, né? É isso aí. E Paulo também diz para Timóteo não ter medo, né? Então, acho que uma das primeiras ministrações que eu fiz na nossa igreja foi sobre isso. Foi sobre não ter medo de ser usado por Deus, né? De não ter medo. Então, eu procuro falar para as pessoas muito do que a gente vive, né? Eu procuro pregar o que a gente vive. Então, se naquele momento eu estava ministrando, mas eu estava com um pouquinho de medo no meu coração, logo em seguida o Senhor me confronta com a palavra, né? Não tenha medo, não desanime, eu estou contigo. E aí foi a partir disso que o Senhor foi trabalhando na nossa vida e no nosso ministério. E hoje nós estamos aqui, creio que vamos crescer ainda mais em Cristo Jesus, né? A nossa igreja também. E o que eu fico mais feliz é de estar num ambiente saudável, né? Onde as pessoas têm as suas diferenças, né? Cada um tem o seu jeito, tem as suas manias, mas quando a gente se une para um propósito, as coisas fluem muito bem, e o Espírito Santo habita no nosso meio, né? Um exemplo disso, bem rápido, foi o casamento. Fala do casamento. O casamento. Gente, a gente fez um casamento solidário na nossa igreja, que foi maravilhoso, que foi muito especial, da Denise e do Anderson, que é uma família muito querida, que vieram a partir dos nossos CIDs. Um beijo pra vocês. Que vieram a partir dos nossos CIDs, né, que são os cultos nas casas. E a partir do momento que eles entraram na nossa igreja, assim, o nosso coração teve muita compaixão, né, pela vida deles, assim. E quando eles falaram pra gente que eles nunca tinham casado, foi num CID, numa conversa muito aleatória ali. Ela falou pra gente que nunca tinha feito um casamento, mas que era o sonho dela e tal. A gente teve a nossa semana de primícias aqui na igreja, né? Então, para quem não sabe, a gente dá a nossa oferta ao Senhor, as nossas primícias, a nossa primeira parte, mas também entregar algo, né, de valioso, de precioso, uns para os outros, né? Na nossa comunhão aqui. E o Senhor ministrou no nosso coração de presenteá-los com um casamento, né? Então, a nossa igreja presentear esse casal.
E nós conseguimos fazer isso e agora, quando foi no final de semana passado, a gente teve o nosso retiro da igreja e foi num sítio maravilhoso, lindo, 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 muito verde, muito maravilhoso. E eles fizeram o casamento, né? E assim, foi todo mundo se unindo em prol disso, né? Então, teve os músicos, teve a decoração, teve as fotos, teve cabelo, teve unha, teve maquiagem, cada um com o seu talento, né, dentro da nossa casa, em prol de uma família, de fazer uma família feliz. Então foi incrível. Teve as assessoras, foi tudo muito, muito maravilhoso. Teve o celebrante e assim, Deus se fez muito presente, né? Eles estavam deslumbrantes, maravilhosos. A família conseguiu ir e o nome do Senhor foi glorificado. Com certeza. Então, no final disso tudo, não foi apenas um casamento, mas foi Deus mostrando a aliança dele conosco. Sim, né? sim. Eu acho que esse foi uma das coisas que a gente viveu como igreja que enche meu coração de alegria, assim, saber que nós estamos caminhando para o lugar certo. Esse e tantos outros testemunhos, né, é o que confirma a nossa trajetória, né? Porque acho que esse deve ser também um sinal, né? Se você tem hoje alguma dúvida, será que eu realmente fui chamado? Será que eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa, o que Deus me chamou para fazer? Olhe, perceba os sinais, né? Perceba os sinais à sua volta, como as pessoas reagem à sua vida. Os sinais acompanharão os que creem. Os sinais acompanharão os que creem. Então perceba, sabe? Tenha esse discernimento onde você está hoje, o que você faz e qual o impacto disso às pessoas à sua volta. Então hoje a gente vê esses testemunhos na nossa igreja e conforme as pessoas vão vivendo isso, né? Isso é uma confirmação para nós. É o que traz alegria e prazer no nosso coração de estar fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. E não querer nada em troca, né? E não querer nada em troca. Isso que é o ponto. Isso que acho que é o prazer maior, né? Fazer algo pelo outro sem esperar nada em troca, né? O que fundamenta o nosso amor. A gente sempre fala isso aqui, amar é se comprometer. Sim. Então você está comprometido com aquilo que você ama, né? E o ministério tem sido isso para nós, para nossa casa, nossa família. Então esse e tantos outros testemunhos têm confirmado a nossa trajetória e a gente você está diante de um casal que para o mundo vai ser visto como loucos, né? Como pessoas que estão gastando a sua vida à toa, que poderiam estar gastando foco, energia em qualquer outra coisa, ganhar dinheiro, fama, sucesso. E para nós a nossa medida de sucesso é viver a vontade de Deus, é viver aquilo que o Senhor nos propôs a viver, sabe? Sem desviar para a direita nem à esquerda e muito menos retroceder, mas avançar em direção ao alvo, que é Cristo e aquilo que Ele tem para nós. Então, se você hoje, independente da sua idade, independente da fase de vida que você esteja passando agora, se você tem um desejo ardente no seu coração de viver o Evangelho, de servir a igreja, de amar as pessoas de fato, viva isso intensamente. Você não pode ser contrariado por muitos, mas se você já ouviu ao Senhor, se isso está sendo claro para você, segue adiante. Não olhe para o medo, para as dificuldades, para as barreiras, mas avance na medida que o Senhor liberou sobre você. Então, deixa aqui nos comentários para a gente poder te conhecer. Coloca aqui se você é jovem como nós e você tem um amor pelo ministério, se você ama servir, se você hoje está sendo chamado ao ministério pastoral, deixa a gente conhecer você. Esse é só um simples relato daquilo que a gente tem vivido e eu espero que você tenha gostado, que você tenha sido abençoado através dessa história. A gente pretende ter mais conversas aqui nesse sofá. Se você gostou, se você foi abençoado, curte esse vídeo, compartilha, manda nos grupos, manda no grupo da escola, no grupo da faculdade, no grupo da família, no grupo da igreja e que isso possa ser um testemunho vivo de um casal, de uma igreja que está vivendo algo incrível aqui na Barra Funda, na cidade de São Paulo. E vem conhecer a nossa casa, tá bom? Se você gostou disso, confirma isso aí para nós. Sim. E a gente vai gravar muitos outros vídeos e conteúdo para que você possa ser abençoado. Amém. É isso aí. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tava até chorando, né?